Olá, sejam bem-vindos a mais um Tadel, treinamento avançado de líderes. Na semana passada nós trabalhamos um pouco sobre abusos no discipulado. E hoje nós vamos dar sequência, nós trabalhamos 5 pontos de abusos que às vezes, infelizmente, não deveria, mas acontece dentro do movimento discipulado e por isso muitas pessoas não aceitam de cara, essa proposta de discipulado. Mas uma coisa não pode anular a outra, o fato de algumas pessoas não terem o cuidado de trabalhar bem a questão do discipulado, não quer dizer que nós não devemos discipular nem ser discipulado. Isso é um princípio bíblico. Assim como existem N obreiros que às vezes faz com que a obra de Deus fique maculada na mente de muitas pessoas, mas nem por isso nós vamos deixar de seguir e fazer a obra de Deus, e exercer a obra de Deus por causa dos que praticam irregularmente ou mal aquilo que deveria ter todo o cuidado de fazê-lo com esmero. O texto que nós usamos foi baseado na carta de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo de 2 e 3, eu quero ler para nós darmos assim segmento. O texto diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Essa foi as palavras de Pedro dentro dessa visão de discipulado, o que nós não devemos fazer. Por quê? Porque somos modelos para o rebanho do Senhor. E eu iniciei contando um pouco da minha história, como foi a minha experiência lá no princípio, quando ninguém quase falava sobre discipulado. E eu me vi dentro de um trabalho de pastoreio, meu primeiro rebanho que Deus me deu para tomar conta, de adolescentes. E eu deixei claro, se você não viu, por gentileza, vai lá no Tadel da semana passada e você verá o que nós falamos lá. E eu disse 2 coisas que nós temos que ter se quisermos acertar dentro da visão de discipulado. Primeiro, é fome de Deus. Se eu não tenho fome de Deus, se eu não tenho um desejo de conhecer cada dia mais o Deus a quem eu sirvo, como eu vou ensinar, como eu vou transmitir para o meu discípulo a necessidade que ele tem de conhecer Deus. Então ele tem que vir em mim essa sede, esse desejo de crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor. Além da fome de Deus, eu preciso amar o meu discípulo, cuidar daquele discípulo que muito antes pertence ao Senhor. Ele é do Senhor. Então eu preciso ser apaixonado por Deus e amar meu discípulo, ou o discípulo que Deus me der, para eu tomar conta, para eu cuidar dele. E eu trabalhei alguns pontos que mostram que são abusos que às vezes acontecem no meio do discipulado. E uma das coisas para nós fazermos ou deixarmos de fazermos e para evitarmos os abusos no meio do discipulado. Primeiro ponto, que as relações devem ser compatíveis. E eu me lembro que nós trabalhamos esse assunto. Homem com homem, mulher com mulher, de preferência mais adulto com menos adulto, e assim por diante. Você vê mais detalhes no tabel passado. Segundo ponto é cuidado com a manipulação e dominação. A própria carta de Pedro fala sobre isso. Não como dominadores. Terceiro ponto, não faça do discipulado um curso intensivo. Discipulado é uma transferência de vida e não necessariamente
uma transferência de conhecimento. Claro que se você transmite a vida de Cristo, você precisa conhecer Cristo para poder transmitir a vida dele. Obviamente, no bojo estará indo alguma lição, algum conhecimento na área bíblica e com relação a Deus. Mas discipulado não é necessariamente e exclusivamente ensino, não. É transmissão de vida, e a transmissão da vida de Cristo. E ele vai ter o cuidado, com certeza, o discípulo vai ter o cuidado de olhar para a sua vida como discipulador, para ver o que é que de Cristo tem aí. Por isso precisamos ter cuidado. E por último, eu falei a respeito do sirva ao seu discípulo de 3 formas. Sirva o seu discípulo dando de você mesmo para ele, dando o exemplo, sendo modelo para ele, o padrão de cristão com a vida do discípulo, e finalmente dar a palavra de Deus, dar o conhecimento que você já tem a respeito da palavra de Deus. Hoje, então, daremos seguimento no 5º ponto. 5º ponto: não seja legalista. Não seja legalista. Não coloque em primeiro lugar as leis, mas muito antes disso, tente aprender quais são os princípios da palavra de Deus, quais são os valores do reino de Deus. E esses pontos, sim, princípios e valores, costumes da palavra, que nós devemos transmitir, a vida de Cristo que há em nós, é que devemos transmitir. Agora, o legalismo fala do que pode e do que não pode, e isso tem separado muita gente e até tirado pessoas da presença de Deus, levado pessoas a abandonarem uma caminhada numa igreja local pelo excesso de legalismo. Então, olha só, não tente mudar a pessoa baseado no seu preconceito pessoal. Às vezes os preconceitos são nossos. Nós é que não queremos que o evangelho da aparência seja maculado. Então, não pode usar isso, não pode fazer aquilo, aí entra usos e costumes, né? Entra tantas coisas, sabe, que não é tão importante assim, mas Cristo na vida da pessoa é que é. E quando o Espírito Santo entra em nós, e quando damos lugar para que Ele trabalhe, aí uma vez lá dentro de nós, Ele tem condições de começar a trabalhar de dentro para fora. O que adianta eu dizer para alguém, olha, para um homem, não use cabelos compridos, porque de repente eu tenho preconceito com relação a isso. O que adianta ele cortar o cabelo, andar tudo direitinho, mas ter uma vida de promiscuidade, de imoralidade, totalmente longe de Deus, usando um linguajar totalmente mundano? O que há de Cristo? Agora, uma vez Cristo lá dentro e trabalhando de dentro para fora, vai chegar um momento que Ele vai se tocar, o Espírito Santo falará com ele e ele abandonará. Então não queira mudar o exterior se o interior ainda não foi mudado. Jesus combateu muito os fariseus que não estavam preocupados com o interior do prato, e sim o exterior. Não, nós temos que trabalhar de dentro para fora. Primeiro colocar o Espírito Santo na vida dele, e depois dar espaço para que esse Espírito Santo possa trabalhar com ele, de onde ele está, até o comportamento social, até a linguagem e enfim, os costumes. Então não se prenda, não fica preso a essa questão das coisas exteriores, mas leve o seu discípulo a ter uma experiência íntima
e profunda com Deus. Impossível não mudar o exterior depois de ter uma vida de intimidade, de profundidade no relacionamento com esse Deus. Impossível. A função do discipulador, lembre isso, é ensinar o discípulo a ouvir o Espírito Santo. É ensinar o discípulo a aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, por essa voz interior. Além de mostrar para ele, nas Escrituras, o padrão de Deus. Não é o que você acha, mas é o que Deus diz. Tem muita gente que, quando se aproxima da Bíblia Sagrada, não se aproxima com o intuito de Deus, fala comigo através da tua palavra. Não, tem gente que é muito mais capaz do que Deus. Ele acha algumas coisas e começa a procurar na Bíblia textos que comprove o que ele acha. Gente, está errado. Não é Deus que tem que afirmar o que você pensa, o que você acha. Não, é você que tem que passar a pensar como Deus diz. Ele é imutável, ele é perfeito nas suas ações. Então, o que Deus diz e não o que você acha ou o que você pensa. Não busque na Bíblia apoio para o que você pensa, mas busque na Bíblia o que Deus pensa e peça a Ele para mudar a sua vida. É assim que a coisa funciona. Todo discipulado deve levar pessoas a serem como Jesus Cristo. E esse é o grande alvo de todo discípulo. Esse deve ser o grande alvo de todo o processo de discipulado, desse relacionamento discípulo e discipulador. Então grave isso. Queridos, olha só, esse quinto ponto ele é fantástico, porque se a gente colocar em prática esse quinto ponto, a gente já evita muitos abusos no discipulado. Porque muitos dos abusos que eu conheço passa por esse ponto de legalismo. Nós, seres humanos, temos uma tendência natural ao legalismo. Você pode ver dentro de casa, às vezes um pai ou uma mãe manda um filho fazer uma determinada coisa, e se o filho não faz igual ao que a gente quer que ele faça, a gente cobra. Às vezes ele pode fazer 10 coisas certas, mas se ele fizer uma coisa que não for do jeito que a gente acha, quantos pais acabam reprovando o filho porque uma coisa ele fez de um jeito diferente do que a gente quer que ele faça? Isso é legalismo. Isso é legalismo. Isso não é instrução, isso não é disciplina. Quando disciplinamos é quando estamos agindo por amor, embasado na palavra de Deus. Vamos lá, sexto lugar, cuidado com a negligência. Cuidado com a negligência. Como assim? Isso. Quando você der uma palavra para um discípulo, tenha cuidado, porque se é uma palavra de compromisso, uma palavra de promessa, amanhã eu passo tal hora na sua casa, ou eu vou te dar isso assim, para poder você estar meditando. Querido, se você prometeu, se você falou, é preciso cumprir. Discípulo é o mesmo que relacionamento que pai com filho. Se um pai disser para um filho, eu vou fazer isso com você, e ele no meio do caminho desistir, o filho, quando ouvir o pai falar novamente, ele não sabe se o pai vai cumprir mesmo ou não. Agora, Jesus disse, sejais o vosso falar, sim, sim. Não, não.
Seu discípulo precisa saber disso, assim como um filho precisa saber como o pai é. Se o pai diz não, ele fala. Seu filho precisa dizer, né? Não adianta nem eu argumentar, porque o não dele é não. Isso dá segurança para o filho, assim como dará segurança para o seu discípulo. Então, não seja negligente no quesito pontualidade. Se marcou um horário, é preferível que você espere o discípulo chegar do que o contrário. Esse não é o ideal. O ideal é que os dois cheguem no mesmo horário, pontual. Mas se alguém tiver que atrasar, querido, que não seja você, que seja o seu discípulo, e ele está no processo de aprendizagem, e se vê que você é pontual, né, ele passará a ser também, porque ele vai descobrir que ele vive te deixando esperar por ele. Querido, então não negligencie a pontualidade. Quer ver outra coisa? Não tenha o hábito de desmarcar um encontro com o seu discípulo na última hora. Porque, querido, se ele combinou um horário com você e você com ele, para vocês sentarem, para poder vocês conversarem a respeito do discipulado, é possível que ele tenha desmarcado compromissos para estar com você. E se na última hora você desmarca, se o discípulo desmarcar, ok, sem problema, você é o modelo. Mesmo assim, você vai ter que ensiná-lo que se ele marcar, ele não deve faltar. Para isso, você tem que estar muito seguro do seu procedimento, não negligenciando isso. Obviamente que se porventura você tiver algo que aconteceu, isso já aconteceu comigo, já tive que desmarcar encontros na última hora, mas eu telefonei e disse, olha, está me acontecendo isso, e eu gostaria muito de perguntar ou de ouvir você a respeito disso. Daria para você abrir mão de estarmos juntos nesse momento por causa dessa necessidade que eu tenho? Sabe, mostrar para ele que você tem um compromisso com ele e que você leva a sério essa ideia do compromisso. Sabe por quê, queridos? Isso pode ser muito interpretado por ele como que você estivesse indisposto a estar com ele, como se você não tivesse com muito boa vontade de estar naquele dia lá. Ou alguns poderão até, talvez, quem sabe, tem traumas no passado e é possível que ele se sinta rejeitado, principalmente para quem tem aquele espírito de orfandade, que não aceita muito bem essa ideia de paternidade, e ele pode ser muito bem que ele desista, e é mais um que está desistindo de mim, é mais um que me rejeita. Então, tenha cuidado com esses pontos, não negligencie, cuidado para você não decepcionar o seu discípulo com atitudes como essas que eu acabei de enumerar, né? Como, por exemplo, a pontualidade, e vou citar mais, a inconfidencialidade. Querido, se o seu discípulo abrir o coração para você, ainda que seja o assunto mais simples, queridos, ele está acreditando de que você vai guardar aquilo com você, mesmo que ele esteja apenas te testando se ele falar não tem problema e tal. Tenha cuidado com esse assunto, confidencialidade. Seu discípulo é como um filho, ele está confiando em você. Então, segrede todo e qualquer assunto, por mais simples que você julgue ser, do
que o seu discípulo abriu para você. E eu também falei a respeito de não prometer algo que você não possa cumprir. Prometeu, cumpra, seja o vosso falar. Sim, sim, não, não. E a palavra bíblica diz, e o que passar disso, ou seja, se você disser sim e depois dizer não e vice-versa, diz a Bíblia que isso vem do maligno, não vem de Deus. Então, fique atento a isso, porque senão você pode estar transmitindo algo que não vem de Deus para o seu discípulo. Sétimo lugar, sétimo ponto que eu quero destacar nesse momento, cuidado com o horário. Cuidado com o horário. Não faça um encontro muito demorado, porque senão pode ficar enfadonho. Né? Seja objetivo no seu encontro. Não demore mais do que 50 minutos. Talvez 50 seja o ideal. 50 minutos, você já comece a encerrar o assunto. Você já fecha o assunto e apenas aquelas conversas de despedida. E aí, no máximo, 1 hora vocês já estão mais 10 minutos para poder vocês se despedirem e estarem terminando assim o seu encontro. Evite, queridos, tomar tempo do seu discípulo desnecessariamente, a não ser que seja um encontro de lazer, né? Você de repente marcou um dia para passar um dia com a família do seu discípulo, à beira de uma piscina ou numa praia, ou ali comendo, né, aquele alface cheio de unção. Eu estou falando do churrasco, né? Aí sim, aí fica difícil você ter um encontro como esse, apenas 1 hora, talvez vai ser pouco. Outra coisa, não marque um horário impróprio. Tem gente que não tem um bom senso, né? Por exemplo, não marque um encontro tarde da noite, porque às vezes o seu discípulo está cansado depois de um dia de trabalho, né? Aí isso vai atrapalhar ele na sua casa, se for casado, sua esposa, seus filhos, né? Então, vamos usar o bom senso. A mesma coisa com relação ao local. Eu vou marcar para poder eu dar uma palavra séria para o meu discípulo, às vezes num local, numa praça onde tem muita gente andando para lá e para cá. Quem sabe Deus quer usar você para tratá-lo mesmo e ele quer ter liberdade para poder falar. Então, o local tem que ser ter um mínimo de privacidade para que o seu discípulo possa ter liberdade, caso queira falar alguma coisa, com liberdade possa fazê-lo. 8º lugar, cuidado com a aparência. E quando eu falo de aparência, não necessariamente estou falando só de traje, porque o traje é super importante, nem precisaria falar, né? Se você está indo na casa do seu discípulo, no primeiro dia você já vai de bermuda, não, mas eu conheço o discípulo, mas você não conhece a família do discípulo, você não sabe onde ele mora, qual é o contexto. Use o bom senso. A roupa, ela pede o lugar, ou o lugar pede a roupa, né? Mas nem é tanto sobre isso, eu estou me referindo à higiene pessoal. Eu acho que era algo que nem deveria necessariamente estar falando isso, mas é muito importante, porque o seu discípulo vai olhar para ver quem é que vai estar cuidando de mim, né? Então, principalmente se você for fazer uma visita à casa dele. Agora, à medida que for tomando certas liberdades, e aí você vai no churrasco, ou você vai numa praia, você vai de terno na praia, ou vai de calça comprida na praia, não. Aí você vai usar a roupa adequada para aquele momento. Agora, com relação à higiene pessoal, é algo que a gente nem precisava falar, mas fica aí esse cuidado. Nono lugar diz assim: não tente resolver problemas complexos. Queridos, e eu vou ser objetivo, e no próximo encontro eu termino esse assunto sobre abuso,
porque eu diria que ainda temos mais 5 ou 6 pontos pela frente. Então não adianta que eu não vou conseguir, mesmo correndo, terminar hoje. Então, me permita, eu quero terminar nesse ponto. Não tente resolver problemas complexos. Não tente fazer algo que está além da sua capacidade ou que está além da sua maturidade. O que eu quero dizer com isso? Querido, você talvez vai encontrar alguém que você vai consolidá-lo na fé, ou começar um processo de discipulado com ele, sendo que ele veio cheio de problemas lá no mundo, e isso são todos que vêm do mundo, vêm com as marcas do mundo. E aí existem pessoas que de repente ainda vêm com problemas de envolvimento em drogas, no alcoolismo, às vezes no travestismo, né? Eu não sei se eu posso usar esse termo, travestismo, né? Na área de LGBT e mais não sei o que, né? Eu sei que tem um mais, mas o que é depois eu não sei. Pessoas com esse assunto, às vezes, irmãos, é muito mais difícil do que a gente imagina. Como recebê-lo, como conversar sobre isso. Às vezes vem uma pessoa envolvida com prostituição, com depressão profunda. Às vezes você está amando tanto o seu discípulo e você quer ajudá-lo, mas e daí você não tem uma formação psicológica. Talvez você tenha uma experiência também na área de depressão, aí sim você pode até tentar ajudá-lo com base na sua experiência, com base na sua prática, na sua vivência. Mas você tem que olhar para si e falar, será que eu dou conta? Será que eu dou conta de ajudar, de cuidar? Às vezes, por exemplo, você pode encontrar pessoas que teve envolvimento severo com o satanismo, e às vezes você não tem nenhuma experiência com isso, e aí? Vai tentar resolver a si mesmo? E o problema não é nem você acertar, mas o problema é o seu discípulo perceber que você não tem capacitação para ajudá-lo. E aí isso pode frustrá-lo, porque de repente ele está tão animado, ele quer abraçar a fé realmente, mas você tem, na tentativa de ajudá-lo, sem ter nenhuma capacitação, nem experiência, nem vivência para isso, e ele decepcionar-se com você. Então o que é melhor? Melhor é você admitir, eu não tenho condições, eu vou buscar ajuda. E aí você vai procurar o seu discipulador imediato, ou você vai procurar o seu pastor de área, enfim, vai procurar alguém que possa ajudar. Irmãos, eu, como pastor, esses anos todos de ministério pastoral, hoje, se surgir alguma coisa e eu perceber que eu não dou conta, é muito mais fácil se humilhar, ser humilde e reconhecer que você não é a pessoa apropriada para ajudá-lo. Converse com ele e fala, poxa, eu gostaria muito de te ajudar nesse assunto, mas eu sinto que eu não estou em condições de te ajudar, e se você me permitir, eu posso procurar alguém eu posso buscar ajuda para você, mas para isso você precisa me permitir a ter que abrir para alguém que eu sei que de repente poderá ajudar você. Então, seja humilde e reconheça os seus limites, né? E vá buscar ajuda para o seu discípulo. Existem, por exemplo, pessoas que, solteiros, por isso que solteiro é difícil discipular um casado. Por quê? Porque surgem problemas que o solteiro não tem experiência, pode até ter uma teoria, né? Mas não tem a devida experiência. Então, jogue a teoria, não deu certo, não vai resolver, não force a barra. Procure seu discipulador, seu pastor, busque ajuda, peça permissão primeiramente seu discípulo para buscar ajuda. Está vendo? São situações difíceis e tantas outras eu poderia enumerar aqui de situações
semelhantes a essas, graves. Então, são situações que às vezes exigem o acompanhamento de especialistas, de pessoas que podem falar sobre o assunto, podem de fato ajudar. Queridos, eu deixo então para você aí mais 5 pontos do que nós devemos praticar para não abusarmos no discipulado, para que o nosso discípulo não venha a desistir dessa caminhada, simplesmente por entender que está sendo abusado, esse tipo de abuso no discipulado com o seu discipulador. Queridos, então fica aí, vamos continuar meditando. Num próximo Tadel, ou semana que vem, ou ainda no próximo mês, eu estarei concluindo esse assunto sobre abuso do discipulado, tá bom? Que você nunca tenha essa experiência negativa de discipulado, que a sua vida seja sempre uma bênção para o seu discipulador. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida dos seus discípulos e que a sua célula nessa semana tenha um encontro divino, um encontro abençoador para você e todos aqueles que estão junto com você nessa obra. Deus abençoe, beijão no seu coração, grande abraço para você. Tchau, tchau.